Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora passo a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos. Aqui meu nome é Evandro, faço parte da equipe de gestão dos fundos de papel da XP Asset. Um prazer enorme falarmos hoje aqui com as senhoras e senhores sobre como foi o XPCI nesse primeiro TRI de 21. Também a gente vai falar um pouquinho da nossa cabeça, perspectivas daqui para frente, tá? A gente vai iniciar com um pequeno resumo aqui sobre como foi o primeiro TRI. No slide 3, por favor, Bianca. Foi um TRI que a gente vê que, embora tenha começado muito construtivo, bastante positivo em todos os mercados, da sua metade ali, final de fevereiro, começo de março, começou a apresentar uma forte volatilidade, principalmente no mês de março, em função de notícias de segunda onda, atritos políticos que a gente viu, receios fiscais com nova rodada de auxílio emergencial, enfim. Então, foi um trimestre bastante volátil, as curvas de juros abriram tanto localmente quanto lá fora, e a gente sabe que juros americanos subindo, qualquer perspectiva, sabe, traz bastante volatilidade aos mercados. E adicionalmente, a gente teve aqui no Brasil, né, depois de 6 anos, o primeiro aumento da Selic, tá? Em 75 bips, que até deu uma surpreendida no mercado pelo ritmo do aumento. A gente vai comentar um pouquinho disso mais à frente, tá? O IFIX teve uma leve queda de quase 1%, principalmente ali, novamente, no mês de março, tá? E a gente vai falar um pouquinho, a tona que foi bastante vacinação, andamento de reformas, soluções fiscais aí que a gente vai ver, tá? No segmento residencial, a gente segue bastante otimista, bastante confiante. O setor segue ainda muito forte. Uma dúvida que surgiu bastante é com essa volta aí da subida de juros, né, da Selic, de que forma isso impactar nesse nosso mercado, mas a gente segue bastante confiante, bastante tranquilo, tá? Assim, acho que o mercado indica aí que a Selic deve subir até uns 5,5, 6, a gente vai, de novo, aprofundar um pouquinho mais esse ponto. E, assim, é um patamar que a gente fica bastante tranquilo, que é muito abaixo dos 2 dígitos que a gente viu até 4, 5 anos atrás, e de alguma forma até saudável, né, que ajuda a controlar câmbio, as pressões inflacionárias, e até no setor a gente está vendo uma inflação bastante puxada, né, principalmente de insumos. Então, a gente segue muito tranquilo. Eu acho que um ponto mais importante ainda, que é um setor que depende muito de crédito, quando a Selic caiu ali para o patamar de 2%, as taxas de financiamentos não tiveram toda essa elasticidade para baixo. Então, mesmo com a subida que a gente está vendo pouca mudança nos financiamentos bancários, tá? Então, segue bastante confiante, a potência da política monetária segue trabalhando muito forte no nosso mercado, tá? E, de fato, a gente viu agora a saída dos primeiros resultados das incorporadoras, tem saído na última semana, todos muito fortes, a maioria acima do esperado, até corrobora um pouco da nossa visão. E segue a mesma tese que a gente vê, que é, principalmente pós-pandemia, a troca por moradias maiores, mais arejadas, espaçosas, moradias não necessariamente no centro, nas grandes capitais, que podem, até com questão de home office e tal, trabalhar um pouco fora dos grandes centros, das regiões centrais das cidades mais caras. E também um pouco do que a gente falou de crédito, né, que as taxas seguem bem comportadas. E, além disso, a gente começou a ver novas modalidades, né, novas tabelas, por exemplo, tabela Price, ou então financiamento IPCA, que de alguma forma reduzem a parcela mensal
de forma que abrange um número muito maior de famílias ali com poder de compra ali, de financiamento para os imóveis, tá? E ainda aqui no nosso setor imobiliário, a gente não pode deixar de citar o setor logístico, que ainda tem uma necessidade imensa aqui de ativos. Aqui em São Paulo, apesar dos a gente sempre vê notícias de novos ativos e tal, mas precisa ainda muito, só para dar uma cor aqui para os senhores, o mercado inteiro logístico do Brasil é menor do que o da cidade de Chicago. Então acho que mostra um pouquinho da avenida gigante ainda que a gente tem a traçar nesse mercado, a necessidade de investimentos, tá? Um pouquinho mais sobre a alocação. A gente segue com a nossa cabeça do TCI ser um portfólio majoritariamente high grade. Não tivemos tantas alocações nesse TRI, mas por causa de a gente realmente já estava alocado, não tivemos emissões, então foi basicamente alocações pontuais, riscos como açaí, rede oba, e aí seguimos com a gestão ativa muito forte, né? Acho que são três pilares aqui na gestão dos fundos de CRI, é saber arbitrar muito bem momentos de juros, então comprar papéis em momentos de mais estressados, juros altos, por exemplo, ano passado, no auge do estresse, compramos papéis de muita qualidade, por exemplo, Redditor, que a gente acabou já alienando todo no mercado secundário com fechamento de curva, com expressivo ganho de capital, arbitrar círculos de crédito. Apesar de fundo imobiliário, a gente olha muito crédito, qualidade. A gente cita, por exemplo, Crimateus, que a gente alienou uma posição bastante relevante, mais de 50 milhões. Basicamente um case que a gente viu um crédito muito bom, por exemplo, margens EBITDA, de líquido, enfim, melhores que grandes players nacionais como GPA, Carrefour, enfim, mas com uma classificação de crédito relativamente pior. E a gente sabia já como a empresa queria ir ao mercado, fez um IPO muito relevante, segundo maior IPO do ano passado, mudou de patamar de governança, também a sua qualidade de crédito, acesso ao mercado de capitais, e a gente alienou com um expressivo ganho de capital que a gente viu aqui agora em março, tá? E são alguns exemplos que a gente fala aqui, o André, que o gestor, vai falar um pouquinho também, um pouco mais à frente, tá? E frisando, o portfólio segue 100% adimplente, nenhum problema aqui de crédito no nosso portfólio, tá? Falando um pouquinho do desempenho do fundo, no slide 4, Bianca, por favor. A gente distribuiu na média ali 85 centavos por cota nos 3 primeiros meses do ano, que é 525% CDI ou 618% considerando o efeito da isenção de impostos, que a gente acha bastante satisfatória olhando o baixo risco de crédito do nosso portfólio, tá? A gente teve uma alienação bastante relevante, 71 milhões, muito concentrada no que já citamos em Mateus e Redditor. Em abril já reinvestimos boa parte já desse caixa, tá? Em FIIs também seguimos com uma alienação líquida, tá? O guidance para o fundo é de fato ter 100% em CRIs, mas devido a algumas oportunidades de mercado, preço, por exemplo, lá na crise do ano passado, chegamos a ter algumas alocações em outros fundos imobiliários e a ideia é, de fato, no médio prazo, zerá-las, tá? Com ganho de capital. Então, seguindo aqui no slide 6, falar um pouquinho mais do cenário macro, do que a gente vê. Aqui na gestora, tanto aqui na parte imobiliária, como a equipe econômica, a gente segue com a tese e tem se confirmado que, apesar de segunda onda, restrições, a economia tem se mostrado bastante resiliente. Tinha muita dúvida acerca do término do fim do primeiro auxílio emergencial, como ia se comportar, a demanda, enfim, mas a economia tem surpreendido para cima ali a atividade, os números, e ainda culminou, né, com essa segunda onda, ainda que menor, de nova rodada também de auxílio emergencial. O governo e o Congresso estão mais alinhados. Em fevereiro ali, a gente teve a eleição do comando da Câmara, tanto deputados
quanto o Senado, equipes mais alinhadas, que a gente fica até mais otimista com a questão de andamento de reformas, seja administrativas, privatizações, tributária, e a gente tem um call bastante, acho que é mais que o mercado, de fato, com viés altista aqui para atividade. Já há algumas semanas a gente já está com uma previsão de 4% com viés para cima de PIB, enquanto o Focus estava em 3%, e a gente já viu que nessa semana o Focus já foi para 3,45%, e muita gente no mercado tem convergido para números mais próximos dos nossos. Então, estamos bastante confiantes na atividade, está um pouco acima do mercado. A gente pode citar também lá fora, incentivos nos Estados Unidos, todos os pacotes de incentivos, pacotes de infraestrutura, no nível que nunca foi visto tão grande desde o pós-guerra ali, da Segunda Guerra, então que isso de alguma forma impacta a atividade global como um todo. A vacinação, apesar dos pesares, segue num ritmo bom, a perspectiva é muito boa, inclusive, novamente, aqui da XPA, a gente até divulgou um paper bastante falado, que não teve oportunidade ainda de ver, que a gente estima ali a vacinação dos adultos que assim o quiserem, né, ser vacinados até setembro. Então, isso vai ser um drive bastante interessante aqui para a volta da atividade, reabertura econômica, enfim. Quanto ao cenário de juros, como já citamos, em março teve, após 6 anos, a primeira subida de juros, agora em maio já era, com fato subsequente ao relatório, mais 75, e o Bacen já indicou uma nova rodada de 75 em junho. Então, deu uma surpreendida no mercado, que mais a gente que, de certa forma, concorda, porque a inflação, de alguma forma, estava um pouco fora do controle, e a mensagem do Bacen ir mais rápido agora, mais forte, para subir menos como um todo, né, ao final. Então, a gente espera que seja bastante bem controlada a inflação e, de alguma forma também a gente pode citar aqui que os FIIs de CRI, que é o caso aqui dos PCI, são mais defensivos nesse cenário de subida de juros, diferentemente de fundos de tijolo, que basicamente tem um portfólio pré-fixado. Aqui podemos ter posições pós-fixadas e nos defender aqui dessa subida de juros. Então, seguimos bastante confiante, temos ali por volta de 30% do portfólio em CDI, então sabemos melhor transitar aí nessa volatilidade de juros. E também acho que citar, né, que além disso, fundos de CRI acabam tendo posições muito mais líquidas, né? Então, vender um CRI, mudar de posição, enfim, muito mais fácil que em fundos de tijolo, tá? Passando para o próximo slide, por favor, no 7, eu acho que os dois gráficos só corroboram um pouco, a gente já falou da resiliência aqui do PIB que a gente tem visto. Então, apesar da queda de produção industrial, tem sido menor do que esperado. Os índices de confiança, de alguma forma, têm voltado a subir. Em abril, maio, continuou esse trend, tá, de melhora. Então, acho que tudo corrobora com a nossa visão ali de uma volta acima até do que o mercado está precificando aqui da atividade, tá? Partindo para o 8, Bianca, por favor. Que a gente viu bastante, que impacta bastante nossos papéis, que o nosso mercado questão da inflação, que a gente falou que ela seguia de alguma forma bastante pressionada. Os últimos índices ali de 2020 foram muito fortes, em dezembro foi acima de 1% IPCA, e IGPM descasou totalmente ali, bastante pressionado pelo câmbio, né? Então o dólar chegou a bater quase R$ 6. Esse ciclo muito forte de commodities global, então isso acaba também pressionando as matérias-primas, lembrando que o IGPM é o índice mais ligado ao atacado, então ele é um fator precedente ali ao IPCA, então seguiu muito, muito pressionado, e a gente espera uma maior convergência aqui. Esse ano ainda segue muito forte, mas no médio prazo uma maior convergência, e dado o arrefecimento do dólar, a subida de juros, igual a gente falou agora, que tende a de alguma forma controlar um pouco melhor o câmbio. Apesar de que o cenário para o ano que vem a gente sabe que vai ser bastante volátil, típico aí de anos de eleição presidenciais, tá?
Acho que o outro gráfico é o CAGED, que é o emprego formal. Tem algum descolamento da PNAD, né, que é, vamos dizer assim, é o emprego oficial do IBGE, mas pelo CAGED a gente vê que a recuperação bastante forte, tem batido vários recordes aqui de contratação nos últimos meses, tá? De novo, corrobora com a visão de economia mais forte. E para frente a gente vê, já abril foi mais construtivo, teve um imbróglio no mês, questão de aprovação de orçamento, mas o desfecho foi relativamente positivo, como foi, não foi ideal, mas relativamente positivo em relação ao tom que iniciou no mês. A vacinação segue seu ritmo, a gente acha que com a chegada mais forte de Pfizer, que está vindo em próximos meses, vai dar uma atração muito forte à vacinação, tá? E ainda reverberando os estímulos americanos massivos, sem precedentes, que podem impactar aqui a gente positivamente, tá? No slide 10 aqui, encerrando a minha parte, a gente vê um pouco do desempenho do fundo, alguns itens. Nesses últimos meses, a gente tem visto uma recuperação da cota do PCI, já bem próxima ali, um pouco acima até da patrimonial, tá? A gente tem entregado que a gente considera bons rendimentos vis-à-vis ali o risco baixo do portfólio. Então, nos últimos meses ali foi mais na ordem de 85, 90 centavos, bastante acima do CDI, tá? A liquidez do fundo segue crescente, tá? E a base de cotistas também, que conversa bastante com esse aumento de liquidez, tá? E a mensagem é um pouco essa, eu vou passar aqui a palavra para o André, que é o gestor do fundo, então vai entrar um pouco mais a fundo aqui no nosso portfólio aqui e cabeça da equipe de gestão. Obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela participação em nosso call trimestral. Bom, dando continuidade aqui na apresentação no slide 12, por favor, Bianca. Obrigado. Bom, aqui acho que é sempre válido relembrar aqui, né, os objetivos e os nossos focos aqui no XP Crédito Imobiliário. O XPCI é um fundo de papel, né, como todos sabem, fundo de CRI, né, com gestão ativa. Nosso foco principal, como a gente já vem falando há muito tempo, é a alocação em ativos high grade / middle risk, ou seja, o Evandro falou bastante aí do conceito, mas só para ficar claro, são ativos aí com bons riscos de crédito, tá? E uma fatia minoritária em high yield, que são aqueles ativos com retornos mais altos e, por consequência, com um pouco mais de risco também, né? Operações mais estruturadas. Dessa forma, acho que fica claro também que o nosso book de CRI são alocações, né, estratégicas, né? Ou seja, são alocações de maior importância aqui para o XPCI, por isso que a gente tem 75% do patrimônio líquido do fundo alocado nessa estratégia, né? Como pode ser visto nesse gráfico aí desse slide. Boa parte da parcela em caixa desse gráfico já foi alocado, né, ao longo do mês de abril, como o Evandro já antecipou, e esse caixa ele foi realmente resultado de toda aquela venda que o Evandro comentou no início da fala dele, que gerou bastante resultado, aí, bastante ganho de capital para o fundo. E aí, pegando um gancho exatamente desse exemplo, né, que o Evandro comentou, acho que aqui, pessoal, o que eu vou falar para vocês eu diria que é um dos pontos mais importantes aqui do nosso call trimestral, tá? No quesito mindset aqui do time de gestão, para vocês entenderem basicamente como é que é a nossa estratégia com os ativos high grade. Bom, boa parte dos CRIs alocados pelo XPCI são frutos de originação próprias, né? Ou seja, pela gestora aqui, eu, Evandro e time, né? E com isso a gente consegue encarteirar bons ativos aí com bons prêmios intrínsecos e a gente tem uma grande facilidade, né? Ou seja, uma boa possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos e não somente carregá-los até o vencimento, né? E justamente pelo fato de serem bons nomes de crédito, ou seja, né, os high grades, isso nos permite a vender com bastante facilidade no mercado secundário. Então, um exemplo, né, que eu sempre costumo dar, mas eu acho que não custa nada falar novamente, né, usar aqui, né, dar um exemplo para vocês. Ativos, por exemplo, que o mercado tomaria inflação mais, sei lá, 5,5, 5,5 ao ano, por hipótese, a gente consegue originar e estruturar isso dentro da gestora, né,
por inflação mais 6, né, por exemplo, e vender pelos mesmos inflação mais 5,5 que eu comentei que o mercado tomaria. Ou seja, a gente consegue arbitrar, né, operar juros aqui com esses ativos e gerar um bom ganho de capital no fundo. Isso a gente faz com bastante frequência, não são movimentos pontuais que podem ser julgados como, pô, aconteceu uma vez aqui, mas não tende a acontecer mais. Então, o nosso business aqui, nosso modus operandi é essa gestão ativa, tá? A gente até brinca muito, assim, tem muitos fundos na indústria que simplesmente captam e alocam. Isso, de uma certa forma, não é uma gestão, isso aí é uma alocação. Então, pelo fato da gente operar ativos high grade, não significa que a gente vai ter um retorno mediano, um retorno aquém, por conta do retorno efetivo desses ativos. E sim por toda essa gestão de fazer esse ganho de capital, essa compressão do spread, e isso realmente gerar esse resultado interessante que o fundo vem gerando para os senhores aí cotistas, né? Então, hoje, como pode ser visto aí no gráfico desse slide, a gente tem uma fatia de quase 10% em FIIs, né, adquiridos principalmente no início da pandemia, né, meados de março, abril do ano passado, de 2020. E esse nosso book de fund of funds, né, de fundos, é meramente tático, né, um pouco do que o Evandro comentou. Ou seja, são movimentos pontuais ali, oportunísticos, para gerar um ganho de capital num curto espaço de tempo. Nosso objetivo com essa estratégia aí de fund of funds é zerar esse book, tá, com expressivo ganho de capital, né, e realocar esse caixa na estratégia core do fundo, que são os CRIs, né, que eu comentei, principalmente os high grades, e, obviamente, alguma coisa aqui em high yield, mas ativos muito bem estruturados, né? E, obviamente, esse ganho de capital nessa venda desses fundos imobiliários, né, por óbvio, distribuir para os cotistas. Indo para o slide 13, sobre o book aí de CRIs, né? O gráfico da esquerda, a gente tem aí 37 CRIs, sendo 94% do saldo alocado em high grade, né? E 5% em high yield. Sobre o book de FIIs, a gente tem uma posição grande, como dá para ver aí nesse slide, em KNCR, né, e XP Malls, né? Como eu mencionei no slide anterior, compramos esses ativos a preços extremamente descontados, né? Ou seja, nosso carrego aqui no KNCR, por exemplo, está gerando em torno de CDI mais 5 o carrego, né? Aqui a gente tem um ganho de capital relevante no preço da cota atual desses ativos, mas aí a gente está esperando chegar, né, que esses ativos se valorizem um pouco mais para a gente extrair mais valor desses ativos, né? Falando um pouco de XP Malls, né? Não sei se vocês se lembram, mas no início do ano a cota bateu R$120, né, aproximadamente, quando basicamente os shoppings já estavam aí retomando as suas atividades normais. Nesse patamar, a gente começou a vender um pouco de posição, porque já era um preço que começava a fazer sentido na nossa estratégia que eu comentei de ganho de capital. Mas aí, infelizmente, logo já veio a segunda onda da pandemia, e com o fechamento da economia, os preços da cota do fundo, né, retraíram bastante. Na nossa cabeça, seria basicamente segurar essa posição, né, porque a gente acredita que, dada a qualidade do portfólio do XP Malls, em que boa parte dos shoppings aí estão no Grande São Paulo, né, essa cota se valoriza nos próximos meses, sobretudo com o avanço aí do cronograma de vacinação que o Evandro comentou, que segue aí bem otimista, né, até setembro. A gente espera aí que a população adulta seja integralmente vacinada. Então, por consequência, a gente tende a ter uma economia voltando, e como o próprio Evandro mencionou ali no slide sobre assuntos macroeconômicos, a gente já consegue ver uma estimativa de PIB para o ano próximo dos 4%. Então, isso obviamente reflete diretamente aqui na nossa expectativa de valorização do XP Malls, que mesmo não tendo, né, o NOI efetivamente gerando um bom resultado, excelentes resultados, o mercado financeiro, como todo mundo sabe, se antecipa aí aos movimentos, e aí com isso, né, com base nessa expectativa de melhora da economia, aliás, com a economia de fato já subindo, já melhorando, a expectativa dos shoppings melhorando, isso já traz a cota para um valor superior,
e aí a gente consegue, de fato, alienar toda a posição no XPMOLs. Então, basicamente, aqui é um play de paciência mesmo, um pouco mais de paciência na nossa posição dos XPMOLs. Nós não temos a pressão de vender as cotas nesse momento para gerar resultado, por exemplo, né? Então, de fato, é esperar bater um preço mais interessante e gerar aí um expressivo ganho de capital nessa posição, tá? Sobre slide, bom, pulando aqui para o slide 16. Bom, aqui a gente pode observar nesse gráfico, né, que a grosso modo 60% do nosso book de FOF está em recebíveis e 40% em MOLs, né, XP-MOLs. Então, né, ou seja, o foco de fato aqui do fundo como um todo, inclusive o nosso book de FOF, são recebíveis, né? Pulando aqui para o slide 18. Bom, aqui, pessoal, a gente fala um pouco sobre visão geral de mercado, mercado de CRI, né, de CRI no Brasil. Acho que aqui nesse slide, gostaria de destacar que o mercado continua, né, muito aquecido e, de uma certa forma, muito promissor para emissões futuras de CRIs, né? Aqui na XP Asset, a gente acredita que os CRIs serão fontes de financiamento cada vez mais relevantes, aí substituindo a captação por meio de poupança e FGTS, etc. Né? Realmente a gente acredita que o mercado tende a se modernizar, né, por meio do mercado de capitais. Essa realmente é uma tendência que não tem como negar. Notem que no gráfico aí abaixo, o estoque de CRI no primeiro trimestre de 2021 bateu o recorde histórico, né, atingindo aí quase 82 bilhões, superando os 79 bilhões de dezembro de 20, né, que é o volume, que é basicamente o estoque aí, até então tinha sido o recorde, né? Então, isso mostra que realmente continua crescendo aí a indústria. E o volume emitido, né, por óbvio aqui, também segue bem forte, na casa dos quase 4 bilhões, né, do primeiro trimestre. Essa é uma estimativa aqui da XP Asset, dado que essa informação, né, esse dado não foi ainda divulgado corretamente pela B3, mas estimativas nossas aí apontam em algo na linha de 4 bi, que foi algo muito parecido, né, com o primeiro trimestre de 2020, do ano anterior. Tá? Se a gente puder pular para o slide 19, por favor. Legal. Bom, aqui, né, a gente sempre passa esse slide em todos os calls trimestrais, que mostra aí o fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses do nosso book de CRI, né? Lembrando que isso é uma foto, né, do final de março, né, como a gestão é ativa e a gente gira bastante a carteira para gerar ganho de capital, como a gente já explicou bastante aqui. Isso tende naturalmente mudar, né, recorrentemente. Mas serve, acho que, como um guidance para a turma entender como é que seria mais ou menos a previsão de retorno dos CRIs. Aqui a gente quebra o gráfico por cor, né? Então, para ficar mais didático, a volta do dinheiro por tipo de rúbrica. Então, basicamente, o azul escuro, a gente consegue ver as amortizações dos papéis, que é quando o dinheiro volta para o caixa do fundo e é reinvestido, tá? Não é distribuído para os investidores, isso aqui a amortização ele é reinvestido, né? Que é uma devolução de principal. E a barra azul clara e o cinza, né, são os juros e correção monetária que são distribuídos aí para os investidores, tá? Aqui na tabela da direita, né, a gente pode ver que não existe nenhum ativo estressado, né? O Evandro até comentou isso na fala dele, né? Na carteira do fundo não tem nenhum status de alerta e nenhum tipo de provisão, né? O portfólio do XPCI segue aí com muita tranquilidade no quesito risco de crédito, né? E vem rodando normalmente, como já era de esperar, dado que é um portfólio com bastante qualidade creditícia, né? Pulando agora para o slide 21. Bom, aqui a gente consegue ver que o fundo está 66% indexado à inflação, né, sendo aí 58% de IPCA e 8% de GPM e 34% a CDI. Né? Lembrando, né, reforçando um pouco do que o Evandro falou, né, a volta da Selic ela beneficia aqui na veia, né, na cabeça, para a posição em CDI, né? E lembrando que o aumento da Selic, né, existe uma forte tendência, né, de controle da inflação, controle monetário, e por consequência aí um menor repasse da inflação aos títulos indexados ao IPCA,
no médio aí prazo, tá? Então, nesse sentido, pessoal, a gente já começou a migrar o nosso pipe para ativos a CDI+, mas, obviamente, sempre com muita atenção no spread de crédito efetivamente, né? Na verdade, é isso que é o que mais importa, né, no médio prazo, né? Bom, pessoal, acho que tanto nessa apresentação quanto nos relatórios gerenciais mensais, né, temos todo o detalhamento dos ativos, né? Acho que não vale entrarmos aqui no linha a linha, pois o nosso tempo é limitado. Acho que a ideia aqui do call é mais passar os highlights do fundo no trimestre e principalmente do mercado também. E agora abrir o espaço aí para perguntas e respostas. Obrigada, Mazete. Pessoal, a gente inicia então um espaço de perguntas e respostas. Eu verifiquei aqui que a gente já tem 3 perguntas ali no Q&A, Mazete. Vamos lá. O Henrique e o Caio. Você quer responder por aí? Duas perguntas similares, né, sobre novas emissões. Não temos emissões ainda em vista, tá? Acho que a ideia aqui, a gente trabalha muito a questão de capacity, ou seja, o fundo está entregando um bom resultado. A gente tem um pipeline bem robusto, mas o ponto é que é o seguinte, muito em função da nossa gestão ativa, em que a gente vende muito ativo para gerar ganho de capital, a gente tem um compromisso aqui, em primeiro lugar, de pensar no retorno para o investidor, e a partir do momento que a gente estiver realmente precisando de muito caixa para poder fazer frente a esse pipeline, aí a gente pensa em novas emissões. Então, nesse momento, a gente não tem emissão em vista, tá? Mas antecipo que nosso pipeline está bem robusto. Então, caso a gente entenda que esteja na hora de chamar mais recursos, né, sem prejudicar aí os retornos do fundo, a gente vai seguir nessa linha. Boa. E o Rafael Santos, ele fez né, parabenizou pela apresentação do fundo e também ele colocou 2 perguntas aqui. Eu não sei se você quer ler daí diretamente. Se você quiser, André, posso responder aqui. Acho que a primeira pergunta é se os dividendos atuais, na média de 80, 90 centavos por cota, são sustentáveis em caso de redução dos índices de IPCA, IGPM e aumento do CDI. Na segunda, com a projeção do CDI a 5 ou 6% ao ano, qual seria o guidance de dividend yield? Basicamente aqui, o pessoal sempre pergunta, né, a questão de resultado base, resultado não recorrente. Então, acho que o André já falou, a gente falou, tem se mostrado bastante ativo aqui na gestão ativa dos papéis. Então, e também tem a questão do PCI, a gente só distribui de fato caixa, né? Então, mesmo que determinado mês a inflação possa vir bem alta e a gente não tem o correspondente de caixa, a gente tem essa limitação para a distribuição. Mas a gente tem um patamar ali recorrente bastante tranquilo, que a gente vê de 60, 70 centavos ali com a subida do CDI, e a gestão ativa continuará, tá? Então, vamos soltar aqui o relatório mensal. O resultado de abril está muito forte, acima dos meses anteriores. Então, a gente está bastante tranquilo aqui no curto e médio prazo dos resultados do fundo, tá? E como fazer uma conta bem simples aqui, temos 33% de CDI. A gente estima nesse ciclo aí algo como 300 pontos da subida do CDI, que a gente falou entre 5,5 e 6, impacto aí de pelo menos 1% na yield recorrente aí do fundo, tá? Então, assim, de forma resumida, não sei se o André quer complementar. Pessoal, dessa forma, então, acredito que a gente possa encerrar a apresentação. Agradecemos a participação de todos e lembramos que ela foi gravada e será publicada no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo, xpasset.com.br/xp Crédito Imobiliário. Uma excelente tarde a todos. Obrigada.